O Rio Paraguai e juntamente com o Pantanal se encontram numa situação de muito baixa disponibilidade de água, vazão do Paraguai muito abaixo da média e, obviamente, muita gente acredita que isso é devido às atividades humanas e ao desmatamento ocorrido na bacia. Vou tentar explicar o que aconteceu do seu ponto de vista físico para perceberem que, na realidade, é comandado pela escala global. Nós estamos tendo muita chuva nessa região aí dentro dessa elipse, com tempestades bastante severas, inclusive 19 tempestades tropicais e 2 furacões como Helena e o Milton, que saíram aqui dessa região. O ar sobe, deixa toda a umidade e depois se dirige para sudeste, em direção ao Brasil, atingindo o país como um todo. Nesse gráfico aqui vocês veem na vertical 2 km, 3 km, 10 km. Esse ar então que subiu lá começa a descer e ele se aquece numa taxa diferente do ar que está subindo. De tal sorte que quando chega em uma altitude de mais ou menos 3 km, a temperatura do ar que está descendo é da ordem de 2, 3 graus acima do ar que está subindo, e essa diferença faz com que então ar quente menos denso fique estável em cima de ar frio mais denso. Normalmente, como a temperatura decresce na atmosfera, a camada em que há uma subida da temperatura, dizemos que inverteu de sentido, é chamada de camada de inversão. E essa camada de inversão, ela funciona como uma tampa, ela impede qualquer difusão de umidade, nuvens não conseguem crescer, fumaça que é liberada aqui fica confinada nesses primeiros 2 km da superfície até a base da inversão e aumenta a sua concentração, causando problemas respiratórios. Uma característica dessa inversão de temperatura é que a umidade relativa acima do topo da inversão é extremamente baixa. Por exemplo, a radiosondagem feita em Brasília no dia 5 de setembro mostra 3.200 metros de altura, uma umidade relativa de 4%, quer dizer, isso é inferior a deserto. E esse ar então descendo cria um sistema de alta pressão na superfície que domina todo o país e inibiu durante o tempo todo a formação de nuvens de chuva, de tal forma que nós terminamos o primeiro semestre com esse tipo de situação. Olha a configuração. São desvios relativos à média de 1991 a 2020. O que está de verde para vermelho são desvios negativos, o que está de azul para lilás são desvios positivos. Então, vê claramente que a costa do Nordeste, Bahia, não teve problemas, teve chuva acima da média, aparecendo aqui a cor azul lilás, e lembra-se, claro, do excesso de chuva no Rio Grande do Sul, principalmente em abril e maio, que causou aquela enchente. Mas olha o Brasil como um todo, principalmente essa região aqui no centro-oeste do centro-oeste, né? E que aparecem reduções bastante significativas, superiores a 100 milímetros por mês, como nós estamos falando num trimestre. Isso é uma redução de mais de 600 milímetros, representada aqui pela cor vermelha. Claro que isso então influenciou, vocês podem notar também Paraguai, norte da Argentina, Bolívia e boa parte do sudeste ficou com chuvas abaixo do normal, e isso então causou uma redução na vazão do Rio Paraguai e na disponibilidade de água do Pantanal. Porém, vejam esse quadro apresentado no relatório do Serviço Geológico do Brasil no dia 9 de outubro de 2024. Aqui foram ordenados as mínimas anuais do Rio Paraguai, a vazão em Ladário. Diga-se de passagem, nós temos vazão em Ladário do Rio Paraguai já há mais de 120 anos. Vejam que primeiro colocado, vazão mais baixa, 1964. Lembramos então da grande seca também de 1964 nessa região. Segundo colocado, porém não tão distante, que os dois praticamente seriam os dois colocados, com uma redução de 60 centímetros na cota do rio, 2024. Bom, mas vocês estão achando que isso é resultado da ação humana, quer dizer, o que está em primeiro lugar ocorreu há 60 anos atrás. Olhem
para quem está colocado no 7º lugar, 1910. E para quem está colocado no 10º lugar, 1915, oitavo, 1944. Aí a pergunta que fica é: qual era o desmatamento e qual era a atividade agrícola, a área plantada em 1910 para fazer com que o rio chegasse a uma das menores cotas já registradas nos 120 anos? Então cabe refletir sobre esse aspecto e lembrar que fenômenos como esse de seca extrema, eles são comandados na realidade pela circulação global da atmosfera e não são resultantes das atividades locais. Um abraço a todos e espero que isso consiga fazer com que reflitam sobre o assunto.